Bom, vamos então aqui à obra O Noviço, uma peça de teatro do Martins Pena. E aqui lembrar que o Martins Pena ele é considerado o pai do teatro nacional, ou seja, o primeiro que edifica uma obra, de certo modo, que vai ter um pouco mais de ibope. E como o Martins Pena estava nesse início de romantismo, ele optou então pela questão de fazer mais comédias, até porque era mais viável para esse novo Brasil que estava ali se iniciando, de certo modo, né, com essa independência de 22. E aqui lembrando que o Noviço é uma comédia de costumes do Rio de Janeiro, ou seja, da metade do século XIX. O Martins Pena propriamente era chamado de Molière brasileiro. As peças dele acabaram se tornando peças populares, trazendo aquela galeria de tipos do Rio de Janeiro. E detalhe, né, o Rio de Janeiro urbano e rural, sendo que, claro, que o mundo rural suplantava o urbano naquela época. E ele escreveu quase 30 peças, a maioria são comédias, mas ele também fez farsas, fez dramas. E o que é bom salientar aqui do Martins Pena é que o que ele faz? Ele faz peças curtas, quase sempre mostrando aquele humor, aquela ironia, muitas vezes até ingênua, muitas peripécias, o tema do amor contrariado, e aí no final tudo se acertando nas comédias dele, né, dentro daquela ideia do final feliz. Bom, aqui vocês estão vendo, né, uma comédia em 3 atos, uma comédia de costumes em 3 atos, só que lembrar, é uma peça de teatro, e teatro, o gênero é dramático, ou seja, o gênero da representação. Então, antes de abrir qualquer peça de teatro, tem essa lista de personagens, de certo modo a função deles. Lembrar que não há narrador, porque uma peça de teatro não é para ser contada, e sim representada, então a estrutura que vai ter aqui é uma estrutura de diálogos. E se a gente for ver, sempre nesses diálogos aí vai ter o predomínio do discurso direto, claro, vai aparecer o nome do personagem que vai falar antes. E dentro dessa estrutura também pode ter recursos como o monólogo, ou seja, o solilóquio, aqueles à parte, que a gente vai ver muito aqui também, as rubricas, aquelas indicações de cena entre parênteses ou em itálico, que são indicações de cena, não constituem a fala do personagem. E aqui é uma comédia, então, em 3 atos. Foi uma obra póstuma, porque se vocês olharem ali, né, o Martins Pena faleceu em 48. Eu não vou falar aqui o nome dos personagens, apenas que se passa no Rio de Janeiro. Depois a gente vai entender melhor, né, esses personagens aqui, tá? Então, no ato primeiro, nós temos uma sala ricamente adornada, com mesa, flores, enfim, cortinas e tudo mais, ricamente enfeitada. E aí vai surgir o nosso vilãozinho, de certo modo, né, um personagem bem malandro, que é o Ambrósio. E reparem que ele entra em cena sozinho, ele vai fazer agora um monólogo ou solilóquio de como enriquecer, mas enriquecer de que jeito? Na trapaça, na manha, na malandragem. Reparem o que diz o Ambrósio. Só, e aí tá vendo que tá em itálico, é uma rubrica, uma indicação de cena dizendo que ele vem sozinho de calça preta e chambre. O que diz o Ambrósio? No mundo, a fortuna, ou seja, o dinheiro, é para quem sabe adquiri-la. Pintam a fortuna algo cego. Que simplicidade! Cego é aquele que não tem inteligência para ver a fortuna e alcançar. Todo homem pode ser rico se atinar com o verdadeiro caminho da fortuna. Vontade forte, perseverança e pertinácia são poderosos auxiliares. Qual é o homem que, resolvido a empregar todos os meios, não consegue enriquecer-se? Reparem que o Ambrósio pinta aqui um caminho para a riqueza como algo fácil, desde que se percorra esse caminho da fortuna. E que caminho é esse? Ele vai explicar agora como ele enriqueceu, mas é a malandragem, né? Em mim se vê o exemplo, diz o Ambrósio. Há 8 anos, o que eu era? Pobre e miserável. E hoje, no presente que eu sou rico e mais ainda serei. O como não importa, no bom resultado está o mérito. Ou seja, aquela ideia, né, dos fins justificarem os meios aqui. Não interessa como, mas sim que ele é rico e vai ser mais rico ainda, né? E claro, o que ele vai dizer agora, né? Ele já vai largar uma crítica aqui à justiça, ó. Mas um dia tudo pode mudar. Ó, que temo eu, se em algum tempo tiver que responder pelos meus atos, o ouro, o dinheiro, a fortuna me justificará e serei limpo de culpa. As leis criminais fizeram-se para os pobres. Ou seja, se um dia eu for preso, com meu dinheiro eu compro a justiça e saio. Ou seja, pagar pena, ficar na prisão, isso aí é coisa para os pobres. Reparem, né, que aqui no meio tem uma crítica
que ele coloca a justiça brasileira aqui no caso, né? Bom, o que vai acontecer? Entra a Florência, vocês vão ver que eu não vou ficar falando troca de cenas aqui, tá? Mas para quem está acompanhando aqui na tela, vai ver isso aí, né? Então entra a Florência, tá? Que é a mulher dele agora, vestida de preto, e quer saber, porque o marido tá ali de chambre e tudo mais, meio de pijamão, né? E o Ambrósio diz, é porque é cedo, são 9 horas e o ofício de ramos principia às 10h30. Ou seja, né, o ofício de Ramos é que eles estão se preparando para ir ver o domingo de Ramos, algo religioso. O que não combina muito aqui com o nosso malandro, né? Só que ele é aquele cara dissimulado e tudo mais, o malandrão. E a Florência diz assim, é preciso ir mais cedo para tomarmos lugar. E aí o Ambrósio pergunta, e o que pensa a tua filha do nosso projeto? E aí a gente vai ver agora que projeto é esse que o Ambrósio quer para a filha da Florência, que não é filha do Ambrósio, né? Ele agora está com a Florência, que tem 2 filhos, uma mulher rica. Então o que ele está tentando fazer aqui é aquele famoso golpe do baú, certo? Ficar com a mulher rica ali, se aproveitando dela e tudo mais. E ele tem um projeto para a filha dela, reparem, né? E aí a Florência diz, não tem problema nenhum, Ambrósio, meu amor, a minha filha vai me obedecer e tudo mais, né? E assim o Ambrósio diz, assim estimo que tenhas caráter enérgico. E a Florência diz, energia tenho eu. E atrativos, hein, feiticeira. Reparem como ele sabe, né, jogar com a Florência, que fica ali, esse homem me ama, né? E a Florência diz, ai, amorzinho. E ela faz uma parte, ou seja, como se ela estivesse se dirigindo apenas para a plateia e dissesse, que marido que eu tenho. Claro que esse a parte é como se o marido não estivesse escutando ali, então a Florência está apaixonada. Ela, enfim, é uma viúva rica, com 2 filhos, uma filha e um filho, só que aí o Ambrósio tá com ela, mas tá pelo dinheiro. Então a Florência, ela tá cega quanto aos planos do malandro aqui, o Ambrósio, né? E a gente já viu no discurso inicial dele ali, que a questão dele é a relação com o dinheiro. E agora a gente vai conhecer melhor essa relação entre eles. Olha o que o Ambrósio diz. Florência, 2 filhos te ficaram do teu primeiro matrimônio. Teu marido foi um digno homem de muito juízo. Deixou-te herdeira de avultado cabedal, muita grana. Quando eu te vi pela primeira vez, não sabia que era viúva e rica. Reparem como ele é cafajeste aqui, porque ele vai fazer uma parte, e como se dissesse agora para a plateia, né? Se eu sabia, claro que eu sabia, né? E aí o que ele fala alto, para tentar sempre, né, mostrar para a Florência que ele está ali por amor, que não é, né? Amei-te por simpatia. E a Florência cai, coitada, né, nas artimanhas desse malandro. A Florência diz, eu sei disso, vidinha. Então a gente nota aqui, né, que o Ambrósio sabia de antemão que a Florência era rica, viúva e tinha 2 filhos. O que ele fez? Ele mentiu para ela que não sabia, que está ali por amor, né? Então a gente já vê aqui também algo muito importante aqui, que é essa questão do relacionamento por interesse, certo? Mas aqui dentro, claro, não é como, por exemplo, Senhora do José de Alencar, Aurélia Camargo, Fernando Seixas, toda aquela crítica que vai fazer sobre o casamento por interesse. Aqui tem essa crítica, mas também tem essa questão mais de ser uma comédia, de cair mais para o lado do humor, da ironia, né? Aquele humor próprio do Martins Pena. Bom, aí o Ambrósio diz, e não foi o interesse que me obrigou a casar contigo. A Florência diz, sim, eu sei, amor, foi o amor que nos uniu. O Ambrósio foi. Mas agora que me acho casado contigo, é de meu dever zelar essa fortuna que eu sempre desprezei, que agora que eu fiquei sabendo e tudo mais, né? E a Florência ali faz um à parte, né? Que marido que eu tenho, né? Enquanto isso, o Ambrósio faz outro à parte, dizendo que tola que ela é, né? E aí, fala alto. Até o presente, tens gozado desta fortuna em plena liberdade e a teu bel prazer, mas daqui em diante, talvez assim não seja. E aí a Florência não entende por quê, né? E aí o Ambrósio, né, ele vai acabar dizendo, né, que daqui a pouco a filha vai querer casar, e aí o marido da filha da Florência vai querer o quê? Dote, dinheiro. E aí o que o Ambrósio diz? Desse dia começarão as amofinações, as encheções para ti e intermináveis demandas jurídicas. Bem sabes que ainda não fizestes inventário.
E a Florência diz, eu não tenho tido tempo e custa-me tanto aturar procuradores, o pessoal da justiça. E aí o Ambrósio também fala do filho, não é só da filha, mas também do filho, que também diz, o teu filho também vai te encher, Florência, por causa do dinheiro e tudo mais. E qual é o plano do malandro Ambrósio? Meter a filha da Florência num convento. Fazendo Emília, que é a filha, professar em um convento. Esse é o meu projeto. Sim, que seja freira. Não terás, nesse caso, de dar legítima alguma, nenhum dinheiro, apenas um insignificante dote e farás ainda ação meritória. Ou seja, né, algo aí para o mundo, né, ter uma freira aí, certo? Então, reparem qual é o plano do Ambrósio. Ou seja, para a Florência permanecer com dinheiro e não precisar estar dando dinheiro exatamente para o filho e para a filha, o primeiro plano dele é colocar exatamente, né, a Emília para ser freira num convento, tá? Claro que a Florência, a mãe, né, não acha legal, ela chega a dizer que o convento é um lugar triste, mas o que o Ambrósio está falando ali, né? Aquela questão toda religiosa, que o convento é a salvação das almas, E deve uma mãe carinhosa hesitar na escolha entre o mundo e o convento? E aí a Florência, não, por certo, então ela vai sim para o convento, né, esse mundo de hoje e tudo mais, né. Então reparem como o Ambrósio, que ele sabe lidar também com a palavra, como é que ele consegue persuadir aqui a Florência. O Ambrósio diz, a mocidade é inexperiente, não sabe o que lhe convém. Tua filha, a Emília, vai se lamentar, vai chorar desesperada, não importa. E o que ele faz à parte, ou seja, só ele e a plateia estão ouvindo, né, ele diz, e a legítima, a fortuna ficará em casa. E a Florência concorda, tens razão, meu Ambrosinho, ela será freira. Né? E aí o que ele faz o plano para o filho? Já diz o seguinte, e a respeito do teu filho, direi o mesmo. Tem ele 9 anos e será prudente criarmo-lo desde já para frade. E aí, de novo, né, também tentar aqui, né, colocar ele para frade. E a Florência diz assim, já ontem comprei o hábito, a roupa religiosa com que ele andará vestido daqui em diante, já para criar esse hábito, né? E o Ambrósio assim não estranhará quando chegar a idade de entrar no convento, será frade feliz. E aí, de novo, ele faz um à parte e diz, né, bom, a filha no convento, o filho no convento também, freira e frade, obviamente não vai ter fortuna para eles, né? E a legítima também ficará em casa, mas isso ele faz um à parte aqui, né? Bom, e a Florência, que sacrifícios não farei para a ventura dos meus filhos? E aqui aquela questão também da sociedade, né? Bem patriarcal, impondo o que os filhos vão ser, não tendo aqui os filhos livre-arbítrio, e essa questão toda da sociedade patriarcal vai ser muito discutida pelos romances românticos também, a gente sabe disso, né? Então aqui a gente nota, né, na Florência uma certa ingenuidade, porque ela nem suspeita de tudo que está ali naqueles planos maquiavélicos ali do Ambrósio para ficar com esse dinheiro aí, usufruir, gozar desse dinheiro da Florência, né? Bom, agora entra Juca, vestido de frade, com chapéu desabado, tocando um assobio. Então entra agora, né, o filho da Florência ali já vestido, né? E a Florência diz, anda cá, filhinho, como estás galante com esse hábito, essa roupa religiosa, né? E o Ambrósio diz, Juquinha, gostas desta roupa? E o Juca diz, não me deixa correr, é preciso levantar assim. E aí ele arregaça a roupa, né? O Ambrósio diz, mas logo te acostumarás. Então reparem que aqui, de novo, né? Impondo já desde cedo ao filho o que ele há de ser. Nem sequer sabe se tem vocação ou não, se é isso ou não que quer. Não precisa nem ter vocação se é isso ou não que quer, né? E o que o Juca diz? Chorando. Reparem que a rubrica diz que ele está chorando. Eu não quero ser frade. E aí o Ambrósio começa a usar o dom dele, né, de persuasão. O que ele diz ali, né? Juquinha, se tu for frade, eu vou te dar um cavalo. Desculpa, vou dar um carrinho para ti, né, com os cavalinhos de ouro, já encomendei. E aí o Juca sai daquela condição de chorante e agora vai todo contente. Como é bonito. E o carrinho tem rodas, capim para os cavalos, uma roda bem enfeitada. O Ambrósio diz, não falta nada. E de novo aqui, né, esse malandro Ambrósio aqui conseguindo a partir do que? Da lábia, das palavras, da linguagem, do poder dele de persuasão, né, manter o plano, nem que ele tenha que mentir ali, né. E sai o Juca, o filho, então, só da Florência ali, né? Não é filho do Ambrósio,
saltando e cantando, eu quero ser frade e tudo mais, né? E que cavalinho de ouro, e tudo mais, né? O Ambrósio diz, basta que compre uma caixinha com soldadinhos de chumbo e já era, né? E o Juca, nem ouvindo, tá ali, né? Feliz, dizendo, eu quero ser frade, eu quero ser frade, eu quero ser frade. Só qual é o problema, né? A gente vai ver agora que o Ambrósio, ele tá com medo, não da Emília, não do Juca, dos filhos da Florência, mas sim do sobrinho da Florência, que é exatamente o Carlos, tá? Cuidado, me dá o teu sobrinho Carlos. E a Florência diz, já vai para 6 meses que ele entrou como noviço no convento. Então esse é o noviço, é o Carlos, o sobrinho aqui da Florência, né? E aí a Florência diz assim, e se ele fugir do convento? O Ambrósio diz, lá isso não temo eu, está bem recomendado, né? E a Florência diz, mas ele é endiabrado e tudo mais, né? O Ambrósio diz, não, mas não deve escapar não, né? Então, a gente tem já as cenas montadas, né? Então, um malandro, que é o Ambrósio, que vem para ficar exatamente com quem? Com a Florência, que é viúva, rica, com 2 filhos. E qual é o plano do Ambrósio aqui? Meter tanto filha quanto filho para serem freira e frade e gozar de toda a grana ali, tá? Bom, aqui reparem agora que vem mais uma cena aqui que vai mostrar essa inocência da Florência quanto à malandragem do Ambrósio. Olha aqui, ó, a Florência, ó. Se não fosse este homem com quem me casei 2ª vez, o Ambrósio, não teria agora quem zelasse com tanto desinteresse a minha fortuna. Repara, ela está falando sério, né? Mas a gente está lendo isso aqui de forma irônica. É uma bela pessoa, rodeia-me de cuidados e carinhos. Ora, digam lá que uma mulher não deve se casar pela 2ª vez. Se eu soubesse que havia de ser sempre tão feliz, me casaria 50 vezes. Bom, agora entra a Emília vestida de preto, tá? Ou seja, com as roupas ali, né? E aí, claro, ela tá triste, né? E a mãe tá tentando dizer para ela não ficar tão triste e tudo mais, né? Por que tanto chora a menina? Por quê? E a Emília diz, minha mãe, mas o que tem de mal a vida de freira? E a Emília diz, será muito boa, mas é que eu não tenho inclinação nenhuma para ela, não tenho vocação, não gosto, né? Estou sendo empurrada contra a minha vontade, é isso que ela está dizendo, né? Mas reparem o que diz a Florência. História, sabes tu que é o mundo? O mundo é... E ela está tentando se lembrar aquilo que o Ambrósio tinha falado sobre o mundo, né? E ela faz uma parte e diz, já não me recordo o que disse o senhor Ambrósio, o que era o mundo. Bom, e aí o Ambrósio, que está ali, chegou e ouviu, diz assim, o mundo, diz o Ambrósio, é um pélago de enganos e traições, um escolho em que naufragam as felicidades e as doces ilusões da vida. E o convento é porto de salvação e ventura, único abrigo da inocência e da verdadeira felicidade. Reparem como ele tem o poder aqui da palavra, né, da fala, da linguagem e tudo mais. E a Florência, de certo modo, fica ali dependente das palavras dele, né? Bom, saem, fica só a Emília em cena, ela vai fazer um monólogo. É minha mãe, sim, a Florência é minha mãe, diz a Emília. Devo a ela obediência, mas este homem, o Ambrósio, meu padrasto, como detesto ele. Estou certa que foi ele quem persuadiu a minha mãe que me metesse no convento. Reparem que a suspeita dela é verdadeira, né? Porque foi sim o Ambrósio, né? E claro que ela tá ali, né? Notando que muita coisa mudou desde que a mãe se casou com esse malandro aí, né? Bom, Carlos, agora o sobrinho, com o hábito de noviço, entra assustado e fecha a porta. Lembrando que ele é endiabrado e estava 6 meses no convento e a Florência tinha medo de que ele fugisse, tá? E aí, claro, a Emília olha para ele, né, e vê o que aconteceu. E o Carlos, onde é que está minha tia? A Florência e o teu padrasto, o Ambrósio, né? Lá em cima, mas o que tu tens? Fugir do convento. E aí vem eles atrás de mim. Então aí o Carlos vai dizer agora horrores, né, do convento, vai dizer que há 7 dias estava de jejum e tudo mais. Não nasci para frade. Militar é que eu quisera ser. Para aí chama-me a inclinação, eu gosto de teatro. Ou seja, né, arte, teatro, militarismo, mas não a questão religiosa, né? Ele já estava lá 6 meses contra a vontade. Então ele vai dizer, 6 meses de martírio. Claro que o discurso dele é que essa vida é boa, não que ele está dizendo que é ruim também, né? Mas está dizendo assim,
é boa para quem tem a vocação, para quem tem essa inclinação para a questão religiosa, para quem quer, não para ele. E aí ele está fazendo, claro, uma crítica aqui agora para esse mundo patriarcal. Ó. Eis aí porque vemos entre nós, diz o Carlos, tantos absurdos e disparates. Este tem jeito para sapateiro. O que decidem? Pois vai estudar medicina. Excelente médico. Aquele tem inclinação para cômico. Pois não, senhor, será político. Então repare, né, o mundo fora dos eixos aqui. Então uma grande crítica aqui esse mundo patriarcal contra a nossa vontade, contra o nosso livre-arbítrio de escolher o que a gente quer ser, né? Bom, e aí o Carlos está dizendo, né, que quer ser militar, ó, ele está entusiasmado ali, até fazendo gestos, avança, bravos companheiros, viva a pátria viva! E eu queria voltar vitorioso, coberto de sangue, poeira, guerra e tudo mais, né? E a Emília, ela já aproveita e diz que, né, a mãe também quer que ela seja freira e tudo mais, e que ela não tá muito afim disso aí, tá? E aí o Carlos diz o quê? Tu, freira, também estão te perseguindo? Sim, e meu padrasto me ameaça. Então reparem, né, como tem essas questões todas aqui, né, do malandro que é o Ambrósio. E mais revelações agora, ó. O Carlos diz, Emília, aos 5 anos estava eu órfão, e tua mãe, minha tia, foi nomeada por meu pai sua testamenteira e minha tutora. Contigo cresci nesta casa e a amizade de criança seguiu-se uma inclinação mais forte. Eu te amei, Emília, e tu também me amaste. E a Emília diz, Carlos... O Carlos diz, vivíamos felizes esperando que um dia nos uniríamos. Só que aí o Carlos diz, né, que desde que a Florência se casou em segundas núpcias ali com o Ambrósio, né, tudo acabou mudando. Então, o que era para ser um relacionamento entre o Carlos e a Emília, o que aconteceu, né? Mandou o Carlos sendo a Florência a tutora do Carlos, né? Madrinha dele mandou ele para o convento, tá? E a gente vê que tudo é coisa aqui do nosso malandro, o Ambrósio, né? O Carlos diz, obrigaram-me a ser noviço, e não contentes com isso, querem te fazer freira. Emília, há muito tempo que eu observo este teu padrasto, o Ambrósio, tá? E aí, claro, qual é a ideia dele? É malandro, é um velhaco, é aproveitador. O que o Carlos diz? Teu padrasto, o Ambrósio, persuadia a minha tia, a Florência, a tua mãe, que me obrigasse a ser frade para assim roubar-me impunemente a herança que meu pai me deixou. Querem que tu sejas freira para não te darem dote se tu casares. Tua mãe vive iludida, ingênua com esse cara aí. Bom, e aí, para piorar, entra o Juca, tá? E aí, claro, né, ele corre todo bobo ali, o Juca é menorzinho, né, 9 anos, corre ali pro primo, né, que é o Carlos. Só que, claro, ele já olha com aquela roupa de frade ali, né? E aí o Carlos pega ele no colo, né? E o Juca diz, primo Carlos, você também é frade? Já lhe deram também um carrinho de prata com cavalos de ouro? E aí, o que o Juca diz, né? Que vai ganhar esse presente, esse carrinho e tudo mais para ser frade. E aí o Carlos se liga, né? Emília, ainda duvidas? Vê como enganam esta inocente criança. Mas deixa o caso por minha conta. Hei de fazer uma estralada de todos os diabos verão. Ou seja, então, nós temos aqui uma promessa que o Carlos, a partir de agora, ele vai mexer ali tudo que tem para mexer para exatamente, né, destruir todo esse plano malandro aqui do Ambrósio, né? E aí o que diz aqui a partir de agora o Carlos no seu monólogo? Ah, se hei de ensinar a este patife, o Ambrósio, que se casou com minha tia para comer não só a sua fortuna, como a fortuna de seus filhos também. Que belo padrasto! Reparem que belo aqui no sentido irônico, né? Bom, e aí qual é o detalhe? Agora vai mudar um pouco mais, né? Porque batem ali na porta e o Carlos vê que é uma mulher. E essa mulher se chama Rosa. E o Carlos pergunta, tipo, o que tu quer e tudo mais? Entra aí, mas o que tu quer? E essa Rosa se senta e diz, eu me chamo Rosa. Há uma hora que cheguei do Ceará, no vapor Paquete do Norte. E aí o Carlos diz, deixou aquilo por lá tranquilo? E aí ela diz, muito tranquilo, reverendíssimo. Houve apenas no mês passado 25 mortes. Então reparem, né, aqui também uma ironia, né, uma crítica aqui, né, essa questão toda aqui de mortes e tudo mais, né, secas, mortes e tudo mais, né. Bom, e aí a revelação. Essa Rosa diz que ela é esposa do Ambrósio, é casada com ele. E o Carlos diz o quê? Tu é casada com o senhor Ambrósio Nunes? Sim, somos casados há 8 anos. E aí, claro, o Carlos quer saber tudo agora o que está acontecendo ali, né? E a Rosa diz,
Eu digo a vossa reverendíssima, claro que ela está pensando que ele é ali, né, um religioso, porque ele está ali, né, ele fugiu do convento, né, e ela diz assim, eu sou filha do Ceará. Tinha eu os meus 15 anos quando lá apareceu, vindo do Maranhão, o senhor Ambrósio. Foi morar na nossa vizinhança. Vossa reverendíssima bem sabe o que são vizinhanças. Eu o via todos os dias, ele também me via, eu gostei, ele gostou, e nos casamos. Aí o Carlos diz, isso foi anda mão, fia dedo. E tem documentos que provem o que diz? E a Rosa diz, claro. Sim, senhor, eu trago comigo a certidão do vigário que nos casou, ou seja, ela está ali com a certidão de casamento para provar que ela é casada, ou seja, perante a justiça, né, com o Ambrósio, assinada pelas testemunhas, e pedi logo 2 cópias, por causa das dúvidas, podia perder uma. Ou seja, né, então dentro dessa questão ali de que estavam casados havia 2 anos ali e tudo mais, né, enfim, e o que fez, ó? Vivi 2 anos com meu marido muito bom. Passado esse tempo, morreu minha mãe. O senhor Ambrósio tomou conta de nossos bens, vendeu-os e partiu para Montevidéu a fim de empregar o dinheiro em um negócio, no qual, segundo dizia, havíamos de ganhar muito. Vai isto para 6 anos, mas desde então, reverendíssimo senhor, não soube mais notícias dele. Então, reparem, o Ambrósio é casado legitimamente com uma mulher do Ceará, que é essa Rosa, tá? O que ele fez? Assim que a mãe da Rosa morreu, ele tomou conta dos bens, vendeu, se tocou para Montevidéu, dizendo que ia empregar o dinheiro em negócio, tá? E nunca mais voltou. Ou seja, ele também abandonou a Rosa e deu um golpe na Rosa. Ou seja, legalmente ele ainda é casado, então ele não pode nem ter contraído segundas núpcias, né? E aí a Rosa dizendo, né, que escrevia para ele e nada de resposta. Ó. Eu já estava desenganada quando um sujeito que foi aqui do Rio me disse que meu marido ainda vivia e que habitava na corte, no Rio de Janeiro. E aí o que ela diz? O sujeito acrescentou que meu marido tinha se casado com outra mulher, mas como, né? E aí a Rosa diz que sofreu muito, chorou e tudo mais, e o Carlos diz sim, realmente a bigamia é um grande crime. O código é muito claro. E aí o Carlos diz, filha, ou seja, Rosa, a resignação é uma grande virtude. Quer fiar-se em mim? Seguir meus conselhos? E a Rosa diz, sim, senhor, mas o que eu tenho a temer? Meu marido está com efeito casado? E o Carlos não responde, né? E diz apenas para a Rosa o que? Confie em mim, né? E o que ele faz com a Rosa? Coloca a Rosa num quarto. Bom, aí então ela está num quarto agora, escondidinha ali, né? E aí o Carlos vai fazer um monólogo. Que tal, hein? O Ambrósio, casado com 2 mulheres. Ah, mas o código é muito claro. Bigamia é crime, né? Bom, entra Ambrósio de casaca, seguido de Florência e Emília. E aí o Ambrósio vê o Carlos e claro que ele vai se surpreender ali, né? Tipo, como é que ele fugiu do convento, né? E aí o Carlos começa tipo, a discutir com ele ali, né? O Ambrósio, deixa-o comigo. Carlos, por que saíste do convento? Saí porque quis. Eu não tenho vontade? Isso veremos, já para o convento. E o Carlos começa a rir, né? E o Carlos diz, né? Não, tudo bem, eu volto. Se tu quiser, eu volto, tudo mais. Mas, Ambrósio, vem cá comigo. Vem aqui juntinho comigo até esse quarto aqui, que eu quero te mostrar o que eu tenho escondido aqui no quarto, né? E aí o Ambrósio, ele vê a Rosa ali dentro, o que ele solta? Uma interjeição, ó! E ele volta para junto de Florência e de Emília e as toma convulsivo pelo braço. Tipo, vamos, são horas da missa, da igreja, né? E sai. Ou seja, o Carlos agora tem, né, mostrou ali, claro que é uma cena até um tanto inverossímil muitas vezes, né, e tudo mais, forçada, né, mas enfim, agora o Ambrósio vê que a esposa verdadeira dele, a Rosa, tá ali. O que ele faz? Pega a Florência e a Emília, ó, e dá no pé para ir para a missa, né. Então o Ambrósio, a Florência e a Emília saem, e o Carlos está ali agora no monólogo. E minha tia, a Florência, coitada, também é de pagá-lo, para não se casar na sua idade e ser tão assanhada. Bom, aí vem a Rosa, né? E a Rosa quer saber, tá, o que eu faço agora? Eu vi meu marido, um instante ele fugiu. Ouvi também vozes de mulheres, diz ela, né? E aí o Carlos diz, né, que uma das vozes era exatamente da nova esposa do Ambrósio. Ah, então é verdade, diz a Rosa. Ele se casou, pérfido, traidor. Ah, desgraçada.
ela vai cair desmaiada, mas o Carlos segura então a Rosa nos braços ali, tá? E depois a Rosa vai dizer, né? Assim enganar-me, não há leis, não há justiça nesse país, né? E qual é o detalhe, né? O Carlos começa a ver que tem ali, né, pessoas que estão procurando ele porque ele fugiu do convento. E o Carlos diz: o que será isto? O Carlos vai até a janela. Ai, com São Pedro, o mestre de noviços seguido de meirinhos que me procuram. Ai, eu não consigo escapar, meu Deus do céu. E o que o Carlos já inventa ali, né? E um poder de soldados e meirinhos que vem prendê-la por ordem de seu marido. Então ele diz que esses meirinhos que vão de vir ali, né, estão para prender a Rosa, para a Rosa não desconfiar nada dele, né? E a Rosa fica desesperada, né? E aí o que diz o Carlos? Não, mas não precisa se desesperar, a gente vai enganar os policiais aqui e tudo mais, né? Como a senhora vai vestir o meu hábito e eu vou vestir, vou vestir o vestido da senhora, tá? Então reparem, né? O Carlos vai usar vestido e a Rosa vai colocar o hábito religioso, tá? Bom, aí os meirinhos estão ali na rua perguntando onde é que viram o Carlos, um assim que fugiu do convento, né, e tudo mais. E o Carlos diz, bom, começa a tirar o hábito, né, a roupa religiosa. E aí, claro, o Carlos coloca o chale da Rosa. E aí a Rosa vai colocar, então, a roupa religiosa ali, tá? Bom, o que acontece? Batem ali na porta, né? Carlos, mestre de novícios e 3 meirinhos, 3 oficiais de justiça. O mestre diz, Vossa Senhoria, ele está olhando para o Carlos, que está vestido de mulher. Então, o que pensa o mestre ali, né? Que está falando com uma mulher. Vossa Senhoria há de permitir que ele pergunte se o noviço Carlos, que fugiu do convento, não está por ali, né? E aí o Carlos diz, não, tá ali no quarto, tá? E tudo mais, né? E aí pedem pro noviço, então, que é a Rosa que tá vestida ali, sair do quarto, né? Ó, os mesmos e Rosa vestida de frade e chapéu na cabeça. Aí o mestre olha pra Rosa sem saber que é uma mulher, pensando que é o Carlos, diz assim, está preso, adir, é inútil resistir, tá? E o Carlos, se fazendo de mulher, diz, levem-no, né? E aqui a gente tem o fim do primeiro ato, tá? A gente entra no segundo ato, a gente tem a mesma sala do primeiro ato, tá? Muito simples aqui, né? Tudo se passando basicamente num local só. O Carlos está vestido de mulher, o que ele pensa? No que dará tudo isto? Que confusão entre os frades quando verem que é uma mulher que eles prenderam. Mas e o fim de tudo isso? E o fim? Será que eu não vou me ferrar? Tá? E aí o Juca chega e acaba dizendo, né, que o Ambrósio está vindo, né? E o que faz aqui o Carlos? O Carlos entra no quarto onde esteve a Rosa. Então tá escondido ali, né? E claro que o Ambrósio vem todo agitado ali sozinho e faz o que? Ele faz um monólogo. Lá deixei na igreja do Carmo a Florência e a Emília. Entretidas com ofício não darão falta de mim. E ele veio correndo para cá, né? Por quê? Porque ele quer falar com a Rosa. Ele não sabe como a Rosa conseguiu achar ele ali no Rio de Janeiro. Claro que lembrando, né, ali não tem redes sociais, não tem nada, né? Tempo de dificuldades, não tinha nem telefone ainda no Brasil, né? Imagina, para sumir era uma barbada, né? E aí o que ele faz? Ele chega até a porta do quarto. Senhora, queira ter a bondade de ser para cá, fora, né? Só que ele não sabe quem é que tá vestido de mulher ali, é o Carlos, tá? E aí, claro, entra o Carlos, vestido de mulher, mas cobrindo o rosto com lenço. Meio que chorando, né? E o que o Ambrósio começa a falar achando que é a Rosa. Há 6 anos que vos deixei. Tive para isso motivos muito poderosos. E o meu silêncio, depois deste tempo, devia ter-vos feito conhecer que nada mais existia de comum entre nós, que eu não queria mais ficar contigo, né? E o Carlos, fingindo que é uma mulher, começa a fingir que tá chorando também ali, né? Só que o Ambrósio não tá nem aí com esse choro, ele diz que entre eles não há mais amor, não tem mais nada, né? E Carlos, se fazendo de Rosa de mulher, cai de joelhos aos pés do Ambrósio e agarra-se às pernas dele chorando. Só que o Ambrósio diz, não adianta nada e tudo mais, não tem mais volta, entre nós não vai mais ter amor e tudo mais. Só que aí o Carlos começa a rir alto e o Ambrósio vê que é um golpe ali, né? Mas então o que é isso? E o Carlos, ha, 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 né? E aí o Carlos ameaça, né? Eu vou falar com a Rosa, né? E aí, claro, o que acontece? O Carlos diz, e será também falsa esta certidão do vigário da freguesia D? Porque é assim, né?
O que diz o Ambrósio? Tu vai falar com quem? Tu vai falar com a Rosa? A Rosa nunca foi minha mulher, ela tá mentindo pra ti, né? E aí o Carlos, como ele tá com uma das cópias da certidão de casamento, né? Ele diz assim, e Ambrósio, será também falsa esta certidão do vigário da freguesia de Maranguape, no Ceará, em que se prova que o senhor meu tio recebeu-se em santo patrimônio, aí tá lendo, né? A face da igreja com Dona Rosa Escolástica, filha de Antônio Lemos, etc, etc, sendo testemunhas tal e tal, né? E aí o Ambrósio vê que é verdade, que ele tá com a certidão ali, né? E que ele começa, me dá esse papel aqui, me dá esse papel, né? E quer saber onde é que tá a Rosa, ele tá muito irritado agora, né? E aí ele sai para procurar dentro da casa ali, e o Carlos diz, né, sozinho, procure bem, deixe estar meu espertalhão, que agora te hei de eu apertar a corda na garganta. E aí o Ambrósio começa, o que será de mim? O que será de mim? E tudo mais, porque ele vê que ele tá perdido agora, porque a bigamia, a questão criminal também aqui, né? O Carlos diz, tu ainda não tá perdido, porque eu posso salvá-lo, mas algumas condições. Nem eu, nem o primo Juca queremos ser frades. E o Ambrósio diz, então tá, vocês não serão. E eu quero me casar com a minha prima Emília. Também casarás. Logo, ela não pode ser freira, né? Ok. Quero a minha legítima, a minha parte na herança. Terás a tua legítima, a tua parte. Ou seja, reparem que o Ambrósio aceita tudo, tá? Aceita tudo, tá apavorado ali, na verdade, né? E aí o Ambrósio diz, e tu me prometes que nada dirás à tua tia Florência do que sabes? Quanto a isso pode estar certo, mas ele faz um à parte dizendo, veremos, tá? E aí o Carlos diz, não, mas não precisa te preocupar que a Rosa não tá aqui, tá? Tá, e ela nunca mais voltar? Nunca mais vai voltar, tá? E aí ele faz um à parte, o Carlos, ironicamente, isto é, se quiserem ficar com ela lá no convento, no meu lugar, né, até descobrirem que, né? Bom, aí o Ambrósio quer a certidão de nascimento, de casamento ali, né? Para rasgar e tudo mais, o que diz o Carlos? Só depois das condições. E o Ambrósio está desesperado, se ajoelha ali, ele diz, eu não me levantarei enquanto não me der essa certidão ali e tudo mais, né? Só que ao mesmo tempo chega a Florência, e a Florência tá ali sem entender nada, né? Porque o Ambrósio tá ajoelhado com o Carlos, só que o Carlos tá vestido de mulher. Ele diz, que patifaria é essa? Em minha casa e as minhas barbas aos pés de uma mulher? E aí a Florência quer saber, claro, né, quem é aquela mulher ali, que no caso é o Carlos. E o Carlos, com a cara baixa, diz, sou uma desgraçada, com o lenço tapando a cara, né, dizendo, sou uma desgraçada. A Florência, é uma desgraçada? E seduzindo um homem casado, como meu marido, o Ambrósio, né, e tudo mais. Só que ela começa a olhar melhor e ela vê que é o sobrinho dela, o Carlos, né. O Carlos diz, não, é uma comédia aqui que ensaiávamos pro sábado de Aleluia. A Florência, o quê? Uma comédia? Sim, era uma comédia, um divertimento, uma surpresa aqui, né? Bom, aí o que o Carlos já aproveita e faz? E antes de principar o ensaio, o tio, o Ambrósio, me deu a palavra dele que eu não seria frade, não é verdade, tio? E o Ambrósio diz, concorda, né? É verdade, né? E que a prima, a Emília, também não seria freira e que vai se casar comigo. Né? É ou não é, Ambrósio? O Ambrósio concorda, né? Só que a Florência diz, mas senhor Ambrósio, e o mundo, aquele que o senhor dizia que era um pélago, um sorvedouro e não sei o que mais e tudo mais? Só que aí o Ambrósio, né? Como ele tem o poder da palavra, ele diz que isso, eu não sabia que os dois se amavam, o Carlos e a Emília e tudo mais, né? E no meio do caminho, o Carlos passa a certidão de casamento para Ambrósio, ou seja, né? Tá fazendo o acordo ali. E em reconhecimento de tanta bondade, diz o Carlos, faço cessão de metade dos meus bens em favor do meu tio e aqui dou-lhe a escritura. Né? E aí dá a certidão de Rosa, ou seja, o Carlos mente ali, né? E passa a certidão ali, tá? E o que faz o Ambrósio? Ele rasga a certidão. E aí a Florência diz, abençoada seja a hora em que te escolhi para meu esposo. Coitado, ingênuo aqui, né? 2 anos estive viúva e não me faltaram pretendentes. Viúva rica? São 20 cães a um osso. Mas eu tive juízo e critério. Soube distinguir o amante interesseiro do amante sincero. Meu coração falou por este homem honrado e probo, íntegro, né? E o Carlos concorda. É acertadíssima escolha. Claro, de forma irônica ali, né? Para o tio não se envergonhar, né? Bom, e aí o Ambrósio diz, acabemos com isso, os elogios assim, para minha pessoa, a queima-roupa, me perturbam, tá? E o Carlos diz, não, o tio os merece, tá? Olha, tio, aposto eu que o tio Ambrosinho em toda a sua vida só tem amado a ti, Florência, né? E aí a gente vê que o Carlos está tentando ferrar ele também, né? E o Ambrósio diz, não, então tá, olha só, eu vou lá falar com o abade para
liberar o Carlos do convento, vou ver os preparativos também do casamento do Carlos e da Emília, né, e tudo mais. Só que acontece, reparem a rubrica. Aqui entra pelo fundo o mestre dos noviços, seguido dos meirinhos e permanentes. E aí o mestre vai até o Carlos, né, bate no ombro do Carlos, porque tinha fugido do seminário, e diz, estás preso, tá? E o Carlos diz, o que era isso? Tá se debatendo ali, né, e o mestre diz, podem levar para o convento, tá? Só que o Ambrósio diz, mas senhor, o mestre diz, um instante, para o convento, tá? E aí, claro, o Carlos sai arrastado dali de volta para o convento. E o que acontece? O padre mestre fica em cena ali. E agora nós temos Ambrósio, o mestre de novícios, a Florência e a Emília, tá? E a Florência está irritada ali e tudo mais, só que o mestre diz, não, eu estou fazendo certo, tá? Ou seja, né? O que aconteceu? Ele fugiu do convento, o abade mandou buscá-lo. Estamos levando, né? Ora, foi fácil me enganar. Além de ter uma vista, tenho muita pouca prática de senhoras, então ele conseguiu me enganar, né? Só que, claro, o que ele está querendo dizer é que nas entrelinhas ele levou a Rosa lá, como vestida como se fosse um homem, né? Um frade. Só que a Florência, que não sabe disso, não está entendendo nada, né? E a Florência diz que atrapalhada é essa? E o mestre diz, ó, cheguei ao convento, apresentei-me diante do abade com o noviço prisioneiro, então conheci que eu tinha sido enganado. Tá, mas quem era o noviço preso? O mestre diz, era uma mulher vestida de frade. E aí o Ambrósio faz uma parte, ai meu Deus, era ela a Rosa, ai meu Deus. E aí o que faz o Ambrósio? Quer saber onde é que está a Rosa, ó. Mas onde é que está essa mulher? Para onde foi? O que disse? Onde está? Responda! E o mestre diz, tende paciência. E aí o mestre diz, né, que o abade, ao ver isso aí, ficou irritado. Em menos de 2 segundos a notícia percorreu todo o convento, mas alterada e aumentada. E aí, claro, né, a Florência, ela chega e diz pro mestre, não, mas só um pouquinho, o Carlos não vai mais ficar no convento, tá? E tudo mais. Enfim, a partir de agora ele vai sair. Daí o que diz o mestre? Não, mas tu tem que falar lá com o abade, não é comigo. O dia, diz o mestre, em que o senhor Carlos saiu do convento será para mim um dia de descanso. Ele é um encapetado. Há 12 anos que eu sou mestre de novícios e ainda não tive para doutrinar rapaz mais endiabrado. E a Florência concorda, né? Ele foi sempre assim, desde pequeno. Só que o que faz o mestre aqui, né? Ele chega e dá nos dedos, ou seja, tipo, se ele era assim, para que colocar ele no convento? E aí, claro, por tabela, tá fazendo uma crítica, né, ao Ambrósio, por causa do golpe do Ambrósio, né? E a Florência diz, mãe, não foi por meu gosto, meu marido, o Ambrósio, é que me persuadiu. E aí o Ambrósio, com hipocrisia, diz, eu julguei assim fazer um serviço agradável a Deus. Bom, aí o que diz o mestre? O noviço Carlos, depois de uma contenda com o abade, sabe o que ele fez? Deu-lhe uma cabeçada e o lançou por terra. Ou seja, ele bateu, agrediu e tudo mais ali, né, o abade. Por isso que tinha ali meirinhos, os oficiais todos, para buscar, de qualquer modo, o Carlos ali, né, e para prender ele, né. Só que, quando prenderam errado, porque prenderam a Rosa que estava vestida ali de frade, né. O Ambrósio diz, espere, reverendíssimo mestre, essa mulher que vocês prenderam enganado aí já saiu do convento? O mestre diz, sim, no convento não se demoram as mulheres, mas não sei para que lado foi. Aí o mestre sai, Florencio o acompanha até a porta e o Ambrósio está como abismado agora, porque ele vê que a Rosa está por aí, né? E o que vai fazer o Ambrósio? Uma parte, e se agora a Rosa me aparece? Se a Florência desconfia, estou metido em boas, porque ele se acertou com o Carlos, mas a Rosa está por aí ainda, né? Essa é a ideia. Bom, aí os dois sozinhos agora, né? O Ambrósio e a Florência. A Florência pergunta quem era a mulher que estava naquele quarto. O Ambrósio diz, eu não sei. Ah, não sabe? Pois bem, então me explique. Por que razão mostrou-se tão espantado quando Carlos o levou à porta daquele quarto e mostrou quem estava lá dentro, né? Só que o Ambrósio começa a negar aquela coisa toda, né? E ele vai dizer, não, tinha uma mulher, essa mulher que há pouco estava naquele quarto, ela foi amada por mim. Amei essa mulher, foi por mim amada. Mas então eu não te conhecia ainda. Olha só aqui. Né? A Florência não está entendendo bem ali, né? E o Ambrósio de novo, tu é meu único chuchuzinho, meu único amor e tudo mais, né? E o Ambrósio já larga uma parte, a Florência está meio convencida, né? E tudo mais do que eu tô falando, meu papo tá entrando, né? E aí a Rosa entra vestida de frade pelo fundo, para e observa a cena, tá?
E claro que o Ambrósio está apavorado agora, né? E a Florência percebe: que tu tens, de que tu te espantas? E aí surge a Rosa: senhora, este homem aí, o Ambrósio, me pertence. E a Florência diz: ah, é? E quem é vossa reverendíssima com essa roupa, né, e tudo mais? E aí a Rosa, tirando o chapéu, fez cair os cabelos: eu sou a primeira mulher dele. E aí, claro que a Rosa vai lá e mostra a certidão de casamento, né? E o Ambrósio pensa à parte, né? Bom, o melhor agora é fugir. E ele corre pro fundo, né? E tudo mais. A Rosa diz: não o deixem fugir. E aí aparecem à porta meirinhos, os quais prendem o Ambrósio. Aí o meirinho diz: está preso. E aí o Ambrósio começa ali a correr por toda a casa, né? E a Florência: desgraçada de mim, estou traída. Só agora, no fim do segundo ato, que ela vê então que o marido era um grande canalha, na verdade, né? A gente entra aqui no ato terceiro, que a gente tem aqui o quarto em casa de Florência, é noite, e a Florência está ali deitada e tudo mais, né? Enfim, houve uma passagem de tempo aqui, a gente vai ver que passou uma semana, tipo uns 8 dias, e ela está ali, né? Coitada. Agora, nesse ato terceiro, se passou uma semana, ela está se lamentando, ó. A Florência diz: e um homem em quem eu havia posto toda a minha confiança, que eu tanto amava o Ambrósio, me enganar deste modo, tão indignamente, casado contra a mulher a Rosa, entregar a ele todos os meus bens e me iludir, diz ela, né? E aí o que faz a Emília? A Emília, que é a filha, tá ali, né? Trazendo remédio e tudo mais. E a Florência diz: não adianta, remédio é o meu coração que tá doendo e tudo mais. Só que a Florência diz: mas eu hei de ficar boa para me vingar. Ah, isso eu vou, né? E o que diz a Florência, né? Ela fica vendo que o Ambrósio está escondido, só que ninguém sabe onde e que há um mandato de prisão contra ele ali, né? E a Florência diz: chama o José. E aí, claro, o José tipo é um empregadinho ali, né? Ou seja, né, a Florência diz: José, leva esta carta ao convento, né? Pro abade tirar o Carlos de lá. Ela quer agora ajeitar isso aí, né? E a Florência diz: agora eu estou melhor. Bom, a Florência, no monólogo, diz: depois que eu mudei a cama para este quarto, que foi do sobrinho Carlos, passo melhor. No meu quarto, todos os objetos faziam-me recordar aquele pérfido do Ambrósio. Ora, os homens são capazes de tudo, até de terem 2 mulheres. Há 8 dias que eu estou nesta cama, mal do coração. Antes tivesse morrido. E ela, essa mulher infame, a Rosa, onde estará? E outra que tal? Oh, mas que culpa tem ela? Ela começa a pensar: mas que culpa tem a Rosa, né? A culpa é do meu marido, né? E aí o Carlos entra pelo fundo, apressado, traz o hábito roto e sujo, já meio rasgado, né? O Carlos diz: não há grades que me prendam, nem muros que me retenham. Arrombei grades, saltei muros e eis-me aqui, de novo. Ou seja, o que aconteceu? Nem chegou a ir lá, né, a ordem de soltura e tudo mais, porque o que fez o Carlos? Fugiu de novo, né? E ele vê que a Florência está dormindo num outro quarto, ó. Mudou de quarto. O que será passado nesta casa há 8 dias? Estive preso, incomunicável, não sei o que aconteceu. O que será feito da primeira mulher, a Rosa do Senhor, meu tio, desse grande patife? E aí surge o Padre Mestre lá. É o Padre Mestre, já deram pela minha fuga de novo, né? E o que faz o Carlos? O Carlos se esconde debaixo da cama. E aí a Florência acorda. Lá dentro estão todos surdos, não estão vendo? Que estão batendo na porta? Vai ver quem é que está na escada batendo. Acordei sobressaltada, estava sonhando que meu primeiro marido enforcava o segundo e era muito bem enforcado. Reparem que a cabeça dela está ali, né? E aí entra a Emília com o Padre Mestre. E aí, claro, o Padre Mestre vem de novo falar sobre a fuga do Carlos. E a Florência diz: mas ele voltou a fugir? Se tornou a indomável, foi metido no cárcere a pão e água e fugiu de novo, né? Só que a Florência não sabe que o Carlos voltou e está ali embaixo da cama. O que ela diz? Eu posso afiançar a vossa reverendíssima que por cá ainda não apareceu. Só que aí o Carlos, né, tá debaixo da cama, ele fica puxando o vestido da Emília, para a Emília saber que ele tá ali embaixo, né? E qual é a ideia? O mestre diz: o senhor Carlos nos faz loucos, sairá do convento, porém antes será castigado, tá? E o Carlos embaixo ali, né? Veremos, né? Bom, o que acontece, né? Quando o Carlos fala veremos, a Florência olha pra Emília tipo: tu falou alguma coisa? Assim, não falei nada, né? Aquelas coisas todas de humor, né? Bom, a Florência diz: eu dou minha palavra à vossa reverendíssima que assim que ele, o Carlos, aqui aparecer, mandarei agarrá-lo e levar para o convento e para ser castigado, né? E tudo mais, né? O mestre diz: 1000 graças, minha senhora.
Bom, agora a Emília, Florência dentro da casa e o Carlos debaixo da cama. A Emília diz, e para que prendem o Carlos, mãe? A Florência diz, prendem-no porque ele foge. Prendem ele porque ele foge, né? E aí o Carlos, reparem que ele puxa de novo o vestido da Emília ali, né? Mas que tu tens, Emília, tão inquieta? E aí entra o José, que tinha levado a carta, né? E pergunta, quem vem aí? E aí o Florência pergunta, entregaste a carta? O José diz, sim, minha senhora, e o senhor Abade mandou comigo um reverendíssimo que ficou na sala à espera. Então, tem aí uma pessoa, né, que quer falar, um reverendo que quer falar com a Florência. Mas adivinha quem é que é esse reverendo aí? É o Ambrósio. Cara de pau tá vestido de frade. E a Florência só. A ingratidão daquele monstro assassinou-me. Bom é ficar tranquila com a minha consciência. E aí tá ali o Ambrósio, com o hábito de frade, entra seguindo José. Bom, aí o que acontece, né? O Ambrósio tá ali se fingindo de religioso, só que o Carlos está escutando tudo debaixo da cama, né? E a Florência fala algo e tudo mais, e o que o Ambrósio diz? Para ninguém perceber a voz dele, ele só vai tipo, hum. E o Carlos à parte, né? Ouvindo embaixo, e o diabo do frade está com gripe, né? E tudo mais, indefluxado e tudo mais, né? E a Florência, vossa reverendíssima está constipado, está gripado? E o Ambrósio, né, disfarçando a voz, sim, né? E aí o Carlos já desconfiou, para essa voz eu não conheci no convento, é estranha, né? Bom, aí a Florência explica, né, pro reverendíssimo, eu já mandei carta pro abade, tá? Para liberar o Carlos, mas já que o senhor tá aqui, tá? Eu gostaria de me confessar. Ó, reverendíssimo, antes de principiarmos a confissão, julgo necessário informar a você que foi casada 2 vezes. A primeira com um santo homem e a segunda com um demônio. Então, por favor, eu quero confessar, né, que eu não sabia que estava casado com uma pessoa que era casada e que era um demônio, na verdade. O Ambrósio, né? E a Florência dele a falar mal desse segundo esposo dela, que é o Ambrósio, diz que já tem ordem de prisão contra ele, que ele é um covarde, que está escondido, que não aparece, né? Só que aí o que faz o Ambrósio? Levantando-se e tirando o capuz. E quem vos disse que ele não ousa aparecer? E aí a Florência fugindo da cama. Ah, e o Carlos à parte. Ah, o senhor meu tio. Então o Carlos ali vê, né, que é o Ambrósio ali. E o Ambrósio começa, ó. Podeis gritar, Florência, as portas estão fechadas. Preciso de dinheiro e muito dinheiro para fugir desta cidade. E tu me darás. Se não... E aí, claro, a Florência tá ali gritando por socorro, só que tá dizendo, né, que tá tudo fechado, ninguém vai ouvir. O Ambrósio, o que me importa? Eu sou criminoso? Sou. Serei punido? Pois bem, cometerei outro crime que me pode salvar. Tu vai me dar tudo o que tu possui, dinheiro, joias e tudo, que eu vou me livrar desse crime que eu fiz, roubando tu, fazendo outro crime, né? E a Florência tá ali, ó, socorro, socorro, ladrão, ladrão, socorro, né? E o Ambrósio manda ela calar a boca. Só que o Carlos, que tá ali embaixo da cama, tá vendo que as coisas estão ficando fortes, né? E ele sai da cama, só que é noite, tá tudo escuro, não dá pra ver nada. E o que faz o Carlos? Dando uma bofetada no Ambrósio. Tome lá, senhor meu tio. E aí o Ambrósio toma a bofetada e cai no chão. E tá tudo escuro ali, né? E o que acontece? O Carlos se esconde de novo debaixo da cama. E aí o que faz o Ambrósio? Vendo que agora a coisa pode ferrar o lado dele, ele se esconde no armário, tá? E aí entram pelo fundo 4 homens armados. Jorge trazendo uma vela acesa, que é a iluminação. Começa a ficar um pouco claro ali, né? Bom, o que aconteceu? Esse Jorge, ele ouviu os gritos da Florência e chamou gente, vizinhos e tudo mais para ajudar. E a Florência diz, ó, eu acho que é um ladrão que tá por aí, né? Se o encontrarem, deem-lhe uma boa arrochada e levem-no preso. Tá? E começam a procurar ali por toda a casa, atrás do armário, embaixo da cama, né? E até que acham ele. Ó, cá está ele, dão bordoadas, mas quem é que acham? O Carlos que estava embaixo da cama, né? O gritar assim, ai, não sou eu, não sou ladrão, ai, né? O Carlos ali, né? E aí vão perseguindo, reparem, né? O Carlos de bordoadas por toda a cena. Por fim, mete-se atrás do armário e atira com ele no chão. Reparem, né? O Carlos estava embaixo, eles estão procurando, né? Acha o Ambrósio está dentro do armário. O Carlos está embaixo da cama. Começa a procurar embaixo da cama e vem o Carlos e começa a bater. Só que o Carlos diz, não sou ladrão. E o Carlos está fugindo. E quando ele foge, ele vai para trás do armário. E para se proteger, ele atirou o armário no chão. Ou seja, o Ambrósio está no chão agora, com o armário no chão.
tá? Bom, começa ali, a Florência tá agradecendo e tudo mais, né? Boa noite, vizinha. Mande levantar o armário que caiu. E agora fica a Florência e a Emília ali, né? E aí, o que acontece, né? A Florência diz, pior, era o teu padrasto. Então eles levam o Carlos ali, sem saber, na verdade, né, que levaram achando que levaram o Ambrósio, né? Aí entra o Juca dizendo, mamãe, aquela mulher do papá quer lhe falar. Ou seja, a Rosa chegou ali, né? E a Rosa vem e a Rosa diz pra Florência, ó, ambas casadas com o mesmo homem. E as duas estão se queixando agora dos estragos que o Ambrósio fez na vida delas, né? A Florência diz, eu fui vilmente atraiçoada. E a Rosa diz, e eu, indignamente insultada. A Florência diz, atormentei os meus filhos, Emília e Juca. E a Rosa, contribuiu o Ambrósio para a morte da minha mãe. A Florência diz, estragou grande parte da minha fortuna. E a Rosa roubou-me todos os meus bens. Reparem que canalha aqui, né? E as duas agora estão juntas com o objetivo de se vingar, né? A Florência diz, então vamos fazer o seguinte, Rosa, vamos nos unir e vamos mostrar a esse monstro o que podem duas fracas mulheres quando querem se vingar. Bom, e claro que a Rosa vê que é diferente ali, né? Ela é uma provinciana, não está acostumada com a corte e tal, mas está ali com mandado de prisão, só que não sabe onde é que está o Ambrósio. E a Florência diz, fugiu, mas levou uma amassada de pau. Mas a Florência não sabe, né, que aquele era o Carlos, pensava que era o Ambrósio. E aí o Ambrósio, o que acontece? Arrebenta uma tábua do armário, já que está no chão, põe a cabeça para fora e diz, ai, que abafo, porque ele precisa de ar ali, né? E a Florência e a Rosa, assustadas, veem que é o Ambrósio que está ali. Só que o Ambrósio não consegue sair do armário. Ele só precisou ali de um pouco de ar, mas ele está dizendo agora para elas ajudarem a tirar, levantar o armário para ele sair dali, né? O Ambrósio diz, eu quero sair, eu já não posso, tá abafado aqui, eu morro, né? E aí, o que ele faz? Reparem o malandro, ele diz assim, minha Rosinha, tire-me daqui. Florencinha, tem compaixão de mim e tudo mais, né? Só que, claro, nenhuma delas agora acredita em qualquer promessa vinda dele, né? E o que faz a Florência? Levanta o pau e dá-lhe na cabeça do Ambrósio. Toma, maroto! E o que faz o Ambrósio? Esconde a cabeça. Ai, a Rosa tá se rindo ali, né? E o que acontece, né? O Ambrósio botando a cabeça de fora. Ai, que eu morro! E quando ele bota a cabeça para fora do armário, elas dão ali na cabeça dele, né? Enfim. E aí a Rosa diz, anda, bota a cabeça de fora agora, eu quero ver, né? E claro que as duas decidem então chamar os oficiais de justiça, tá? E a Emília entra, né? O que é? O que vocês duas estão rindo, né? E a Florência, vem cá, menina, ver como se deve ensinar aos homens. Ou seja, cada vez que o Ambrósio botava a cabeça para fora, elas batiam, né? Só que entra Carlos, preso por soldados, seguido do Jorge. E aí o que a Rosa diz, né? Na verdade aqui, né? O Jorge diz que prendeu exatamente, né, o ladrão, só que a Florência diz, não, mas ele não é ladrão, ele é o Carlos, ele é meu sobrinho aqui, né? O Jorge diz, o seu sobrinho? Pois foi ele quem apanhou, né? E aí a Rosa diz agora, ó, queiram ter bondade de esperar, senhores oficiais de justiça, aqui lhes apresenta este mandado de prisão lavrado contra o homem que se oculta, está escondido dentro daquele armário. E todos ali o quê? Naquele armário? E aí, claro, né, que os oficiais de justiça agora começam a levantar o armário e vão prender o Ambrósio, né? E aí a Rosa diz, levai-o. E a Florência diz, pra cadeia. E o Ambrósio diz, já está terminando a peça, e diz assim, um momento, eu estou preso, vou passar 6 meses na cadeia. Só que ele fala para os meirinhos, senhores, aquele moço fugiu do convento depois de assassinar um frade. E o Carlos diz, o que é lá isso? O mestre de noviços entra pelo fundo, tá? O Ambrósio diz, senhores, denuncio-vos um criminoso. O meirinho diz, é verdade que tem aqui uma ordem contra um noviço. Aí o mestre diz, que já de nada vale. Por quê? Porque, né, ele já não é mais, houve aquele pedido da Florência para tirar ele, né? Bom, e como é que está terminando? O mestre agora fala para o Carlos, Carlos, o abade julgou mais prudente que lá não voltasseis. Aqui tens a permissão por ele assinada para saíres do convento. Ou seja, as coisas se ajustando agora, né? Depois desse golpe fracassado aí, tá? E o que diz o mestre? E vós, senhoras, Rosa e Florência, esperai da justiça dos homens o castigo desse malvado. E para Carlos e Emília, e vós, meus filhos, sede felizes, que eu pedirei para todos
indulgência. Ou seja, Carlos e Miriam que sejam felizes no casamento, né? E o Ambrósio termina, ó, mulheres, mulheres. E aí termina essa peça, que é um pouquinho simples até, né? Engraçadinha, tem críticas ali e tudo mais. Legal, curtiu? Se inscreve no canal aí, pessoal.